No vídeo de hoje eu vou falar sobre poltrona de amamentação, ter ou não ter este acessório. Olá, mamães e papais! Estou aqui em mais um vídeo da série Sim ou Não, Ter ou Não Ter. E dessa vez eu vou falar sobre a poltrona de amamentação. 3 inscritas aqui do canal me pediram para falar sobre esse item. Foi a Daniele Vercosa, a Ellen Menezes e a Sabrina Sanches. Então elas falaram: Shirley, fala um pouquinho aí pra gente sobre a poltrona de amamentação. Vale a pena o investimento? Sim ou não? Já vou dar a resposta de cara para vocês. Na minha opinião, a resposta é sim. Sim, gente, pra mim, esse é um item muito útil, porque ele ajuda a mamãe a ficar confortável na hora de amamentar e também garante, pro bebê um local adequado e tranquilo para mamar. Além, claro, de ajudar a estabelecer uma rotina da amamentação, que é algo que eu considero super importante. Então, a gente ter essa rotina organizada, ter um ambiente calmo e tranquilo, que o bebê esteja acostumado, para ele ser amamentado. Então, para mim, a poltrona de amamentação é um item que não é barato, Ele tem um custo, tem modelos mais simples, tem modelos bem mais caros, mas mesmo os mais simples, eles têm um valor, razoavelmente significativo, mas se você puder investir nesse item, eu acho que vale a pena. E aproveito aqui e chamo vocês para assistirem um outro vídeo também, já que a gente está falando de amamentação, um vídeo bem útil. Nesse vídeo eu falo dos maiores erros da amamentação, tô deixando o link aqui na tela, então vale a pena vocês clicarem e assistirem. Bom, mas agora, pra gente falar um pouquinho como que vocês escolhem uma poltrona que ajude você a amamentar, e que funcione tanto para você quanto para o bebê, para ele ficar confortável, para vocês dois ficarem confortáveis, é muito importante que vocês observem alguns detalhes, alguns pontos desse item na hora que vocês forem comprar. O primeiro deles, gente, é o encosto. Então, o encosto traseiro da poltrona, que é essa parte que fica aqui atrás, ele deve apoiar as suas costas completamente e ele deve terminar na altura da cabeça. Então, por exemplo, essa cadeira aqui, claro, isso aqui não é uma poltrona de amamentação, isso aqui é uma cadeira. Mas assim, ele já, se fosse mais ou menos nesse tamanho, não estaria adequado. Por quê? Porque acaba no meio das minhas costas e o ideal é que ele venha até a altura da cabeça. Por quê? Porque quando você está amamentando, você vai precisar dar uma descansada, encostar as suas costas e encostar também a sua cabeça, porque você vai estar cansada. Então é importante que a poltrona ela venha até aqui em cima. Outra coisa que é importante também é você observar se tem uma proteção lateral no encosto. Aqui é o seguinte, gente, tem modelos que tem essa proteção lateral aqui na altura da cabeça e eles são bem úteis porque eles ajudam a dar o suporte ao pescoço da mãe, no caso dela estar um pouco cansada e acabar pegando no sono, ou simplesmente no caso de ela querer escorar um pouquinho a cabeça para descansar enquanto ela amamenta. Por quê? Porque obviamente, principalmente nesse período inicial, a mãe está cansada. Então uma coisa é você sentar num lugar, se você tá bem, não tem nenhum cansaço, tá tranquila, tá com bastante energia, você fica sentada assim, normal. Agora, se você tá cansado, o que você quer? Você quer se escorar num lugar, você não quer sentar, você quer se escorar, você quer se jogar. Então imagina aquela mãe, amamentando de madrugada ou amamentando durante o dia, super cansada, o que ela vai querer? Ela vai estar com o bebê aqui, ela vai querer fazer isso aqui, se escorar e ter um suporte para a cabeça. Então, se você conseguir esse suporte lateral na poltrona, melhor ainda, porque a mãe ela pode amamentar com um pouco mais de conforto. Um detalhe bem importante que é o seguinte: quando for amamentar, a mãe tem que só observar para também não pegar no sono se ela estiver amamentando o bebê e daqui a pouco correr o risco de derrubar o bebê porque ela pegou no sono. Então, até uma dica útil aqui para a mãe é o seguinte: utilizar uma almofada de amamentação na hora de amamentar, porque aí ela posiciona a almofada, o bebê dentro dessa almofada e se por acaso a mãe cochilar, o que se espera que não aconteça, pelo menos o bebê tá aí protegido. E aí aproveito aqui para dar uma dica para vocês assistirem um vídeo no qual eu falo sobre as 4 posições mais fáceis para amamentar o bebê. Vale a pena, tô deixando o card aqui na tela, também tá na descrição o link, então assistam que é bem útil. Outra coisa que vocês devem observar na poltrona de amamentação é se ela tem a posição adequada para os joelhos. Bom, o que significa ter uma poltrona que garanta a posição adequada dos joelhos? Então, o que você vai fazer? Na hora que você for escolher a poltrona, o ideal, claro, é que você vá até um local, experimente, teste tudo direitinho. Então, o que você vai fazer? Você vai sentar na poltrona
e você vai observar se os seus joelhos ficam exatamente aqui, ó, na ponta da poltrona, mesmo você estando encostada atrás com o joelho aqui na ponta da poltrona, os seus pés devem alcançar o chão. Então, não deve nem ficar elevado a ponto do seu pé não alcançar o chão, ou nem aquelas poltronas que são muito profundas, que na hora que você encosta atrás, a sua perna fica meio levantada. Então, observe isso, que isso vai garantir realmente uma posição confortável para amamentar. Outro item para você também observar é a largura adequada da poltrona. Bom, importante, você se certificar se o modelo escolhido ele não é nem muito largo, nem muito estreito para o seu tipo físico, né? Claro, porque tem mulheres que são maiores, tem mulheres que são menores. Então eu, por exemplo, eu tenho um formato mais mignon, eu acabei escolhendo um formato de poltrona de amamentação na época que eu tinha, que também não era tão robusto, tão grande, tão largo. Ele era um pouco menor. E por que que isso é importante? Porque você consegue escorar os seus braços nos braços laterais da poltrona e isso garante um maior conforto na hora de amamentar. Então o que acontece? Se você tem uma poltrona que é muito larga, você quer colocar o seu braço, você tem que acabar pendendo para um lado ou pendendo para o outro. E se você tem uma poltrona que é adequada para o seu tamanho, você coloca seus braços e descansa, tá bom? Agora que um outro ponto é o seguinte, se você optar por um modelo um pouquinho mais largo, aí nesse caso eu sempre sugiro que você utilize sempre uma almofada de amamentação, que torna a amamentação mais confortável. Poltronas também que são muito estreitas e que você simplesmente coloca o braço e você fica meio assim, elas não são tão boas porque você não consegue usar uma almofada de amamentação na frente. E como eu disse, a almofada de amamentação ela ajuda bastante na questão da segurança do bebê, se caso porventura a mãe pegue no sono na hora que estiver amamentando. Graças a Deus por aqui nunca aconteceu isso, nunca cheguei a pegar no sono com nenhum dos meus filhos mamando, mesmo de madrugada, mas esse risco existe, então a gente conseguir, né, encaixar sempre, pelo menos nas mamadas da madrugada, uma almofada ali de amamentação para dar esse suporte é bom. Então mais uma observação importante é, na hora que você for testar a poltrona que você vai comprar para amamentar, é você levar uma almofada de amamentação e sentar e ver como é que você se sente, né, com a almofada no colo. Inclusive deixo uma dica aqui para vocês assistirem ao vídeo no qual eu falo sobre a almofada de amamentação, se vale ou não vale a pena ter. É claro que eu falo, né, no vídeo que vale a pena ter, um dos motivos é esse que eu trouxe agora, mas também tem vários outros motivos. Então clica aqui no card, que é um vídeo bem legal para vocês assistirem. Outro ponto que eu acho que bem vale a pena também vocês observarem é ver se esse modelo que vocês escolheram, ele tem um puff. E se ele não tiver, que vocês procurem um outro puff que vocês consigam utilizar e que seja, né, de uma altura adequada para essa poltrona. E por quê, gente? Porque apoiar os pés sobre um puff ajuda bastante no descanso da mãe, tá? A gente só vai perceber isso quando a gente faz uso, né? Só pensando assim, por que botar o pé em cima de um puff vai ajudar a descansar? Ajuda. A posição que você fica, né? Então você... a ideia é que você amamente, né? Como eu falei antes, com as pernas assim, mas naquela hora que você quer dar um descanso maior, você faz o quê? Você reclina e levanta suas pernas e coloca sobre o puff para descansar. Isso é bem útil. E o puff ele pode ser tanto exatamente da altura do assento, né, da mesma altura, quanto um pouquinho mais baixo, tá? O importante é que ele eleve um pouco os pés e que também não deixe os seus pés mais elevados do que a altura do assento. Então isso é o mais importante. Outra dica que eu acho que também é bacana é observar se essa poltrona ela tem almofadas soltas e macias. Gente, a verdade é a seguinte, você vai se sentar nessa poltrona várias e várias vezes por dia e por vários meses. E se você tiver mais de um filho, amamentar 2, 3 filhos, você vai utilizar mais ainda essa poltrona. Então é importante que ela seja confortável, que na hora que você sentar nela você sinta, ai, que tá bom estar aqui, não tipo, ai, não está me incomodando. Então é bem importante, tá? Bom, já deu pra entender por que é importante que a almofada seja macia. Agora, por que é importante, ou é útil pelo menos, que a almofada saia? Por quê? Porque quando você consegue tirar a almofada, você consegue tirar normalmente a capa para lavar. E a poltrona, pelo excesso de uso, ela acaba sujando. Então, o que é sempre uma dica que eu gosto de dar? Ou você pode utilizar comprar, né, uma poltrona que você consiga remover a almofada, tirar a capa para lavar, ou você pode mandar fazer ou comprar uma poltrona que tenha capa. Tem os modelos que já vêm com uma capa inteira e tem outros modelos que não vêm com capa, mas você pode procurar uma costureira boa e que faça uma capa para sua poltrona. Isso também ajuda. De fácil limpeza.
Isso é um ponto também a observar, como eu falei, porque a gente usa muito, né, essa poltrona e ela vai sujar. Então, gente, quando você for escolher a poltrona, escolha uma cujo material de cobertura seja de fácil limpeza ou escolha uma opção que permita remover a capa de lavagem, como eu acabei de falar. Então, existem algumas opções de poltronas que elas são uma espécie de couro ecológico, que é super fácil de limpar. É uma opção boa, então mesmo sendo de couro ecológico, elas são macias, elas são confortáveis, elas são ergonômicas. Então essa é uma opção, ou então é um tecido que já vem impermeabilizado, né, de fábrica, ou você pode mandar impermeabilizar, mas a ideia é que você tente proteger, né, aquele item, porque ele vai acabar sujando, não tem jeito. O bebê pode regurgitar, a gente usa muito, então o ideal é prestar atenção nesses detalhes. Uma outra dica que pode parecer que é frescura, mas é extremamente útil, é você escolher uma poltrona de amamentação de um modelo que balance, que seja uma poltrona de balanço. Gente, os modelos de poltrona de amamentação que balançam, eles são extremamente úteis, porque eles ajudam na hora de embalar o bebê para dormir. A minha poltrona era, né, nesse modelo, e os meus 2 filhos, eles adoravam aquele balancinho, né, pós-mamada, que dava terminava de deixar eles grogues para eles irem pro berço e pegarem no sono lá. Então os meninos adoravam. E é bem útil mesmo, gente, porque às vezes a criança, tem alguns bebês que eles precisam mesmo desse embalo, e aí você é obrigada aqui a levantar e ficar embalando o bebê. Agora, se você tem essa sua poltroninha que faz isso por você, você senta e embala a criança lá. E até pra gente, esse balanço é gostoso. Então, realmente é uma funcionalidade que eu gosto de indicar na poltrona de amamentação. Bom, gente, obviamente, outra coisa que não dá pra você não considerar é o tamanho da poltrona versus, né, o tamanho do quarto. Então, observe o tamanho da poltrona versus o espaço que você tem do quarto. Não adianta você querer a poltrona mais maravilhosa, perfeita, se você tem um espaço pequeno. Então não vai funcionar, então você tem que levar em consideração também isso. Um outro item que não é essencial, mas que pode ser bastante útil, é escolher um modelo que tenha bolsos laterais. E por quê? Porque não necessariamente você vai ter um espaço para deixar uma mesa ao lado da poltrona, onde você vai colocar a poltrona. Então, às vezes você tem pouco espaço, se você puder ter uns bolsinhos laterais onde você deixa água, deixa um livro, deixa um paninho, isso pode te ajudar bastante. E uma dica que eu já dei aqui, né, no decorrer de todo o vídeo, mas é que eu acho que vale a pena falar de novo, é você testar a poltrona antes de comprar. Então, realmente, gente, a poltrona é um item que vale muito a pena você ir até a loja, você sentar, você experimentar, se possível levar a almofada de amamentação para testar, né, como é que você se sente sentada lá usando a almofada, porque realmente é só assim que você vai ter certeza de que realmente aquele modelo vai funcionar para você. Então é uma dica bem útil que eu gosto de dar. Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, já me ajuda e compartilha ele, né? Repassa essa informação para mais pessoas. Era um vídeo que fazia bastante tempo que eu estava esperando fazer aqui pro canal. E realmente são dicas bem práticas, bem úteis, que não necessariamente a gente pensa nisso antes, né, de usar esse item pela primeira vez. Então, gostou? Deixa o like, compartilha, inscreva-se no canal se não é inscrita. E se já for inscrita, clique no sininho de alerta de novos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!